O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado de Emaús. 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, não estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse episódio de Emaús, ele é muito importante na nossa caminhada de fé. Aqueles dois homens que vão caminhando pelo caminho representam cada um de nós, que procuramos viver no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que todos nós que estamos aqui na igreja nos consideramos discípulos dele. Todos nós que estamos aqui nos consideramos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles dois discípulos que vão descendo para Emaús nos representam e nos deixam uma lição muito bonita, queridos irmãos e irmãs. Primeiro, a maneira como Jesus vai explicando para eles as Escrituras e pouco a pouco vai fazendo com que a fé vá reacendendo no coração deles. No início do diálogo, o que existe é uma grande frustração, uma tristeza muito grande. Jesus, que foi um grande profeta em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo, que nós pensávamos fosse mudar a nossa história, foi condenado pelos sacerdotes e pelos anciãos do nosso povo, sofreu a paixão, foi crucificado e já se passaram 3 dias desde que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres que foram de madrugada ao sepulcro voltaram dizendo que o corpo dele desapareceu e que os anjos tinham dito que ele está vivo. Olha que coisa impressionante. Mesmo diante de uma narração como essa, eles continuavam incrédulos. Eles não acreditavam que de fato Jesus teria ressuscitado. E não acreditavam por quê? Porque, na verdade, eles seguiam Jesus esperando dele uma libertação política, uma transformação social. Isso é bem claro. A gente percebe com muita clareza que aquilo que os discípulos, uma boa parte deles, procuravam próximo de Jesus, era essa libertação a nível político. Eles queriam se libertar da opressão do Império Romano. Então, essa dificuldade, ela se apresentava todas as vezes em que era necessário olhar para Jesus não como um Messias, um esperado somente do ponto de vista político, mas quando deveriam olhar para ele como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles sentiam uma dificuldade tremenda nisso. E depois da ressurreição continua a mesma coisa. Embora percebendo que o que ele fez foi coisas grandiosas, que nenhum homem jamais fez e falou como ele fez e falou, ainda permanece a incredulidade. Hoje não é que mudou muito, não. Ainda hoje, muitos de nós temos essa atitude de olhar para Jesus como um personagem ilustre da história da humanidade. Jesus caminha conosco. Ele caminha com o seu povo, da mesma maneira que caminhou com os discípulos de Emaús, ele está caminhando hoje conosco. E Jesus se faz presente de uma maneira muito forte na história de cada um de nós, através da sua palavra e de maneira muito mais forte na Eucaristia. Vocês que acompanharam a proclamação do Evangelho viram que no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo toma nas mãos o pão, abençoa e parte o pão, naquele momento os olhos dos discípulos se abrem.
É a mesma coisa quando nós descobrimos o valor da Eucaristia, a presença real do Senhor na Eucaristia. A Eucaristia, a hóstia sagrada, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, não como um símbolo, um sinal, mas uma presença viva, uma presença real. E eu me sinto tão bem em falar isso hoje, porque nós estamos já em pleno período de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá no mês de agosto. Então me dá um ânimo muito grande poder dividir com vocês essa minha reflexão. Quando nós acreditamos na presença de Jesus na hóstia sagrada, toda a nossa espiritualidade se transforma para melhor. Os nossos olhos se abrem, à semelhança dos olhos daqueles 2 discípulos que não conseguiam perceber Jesus e na hora que veem eles celebrando a Eucaristia, conseguem perceber naquele homem o Messias, o prometido, o ressuscitado, aquele que eles viram aniquilado na cruz e que, no entanto, retornou à vida de maneira gloriosa. Queridos irmãos e irmãs, essa é a fé que nós temos. Essa é a fé que nós recebemos de nossos pais. É tão bonito quando a gente percebe uma pessoa que recebe a Sagrada Comunhão com plena convicção do que está fazendo. Ao mesmo tempo é tão triste uma pessoa que se aproxima da Eucaristia sem ter noção do que está realizando. Daqui a pouco nós vamos ter a adoração eucarística, esse momento especial da adoração que acontece toda quarta-feira aqui. Quantos e quantos milagres poderiam acontecer, ainda mais, que já acontecem, se nós tivéssemos uma fé muito mais forte na presença do Senhor Jesus. Só depende de nós. Só depende da gente que nós tenhamos essa fé, queridos irmãos e irmãs. Acreditemos na presença do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu acho interessante nesse episódio dos discípulos de Emaús, ele é todo muito bonito, mas quando um olha para o outro e diz assim, mas não ardia o nosso coração quando a gente caminhava e ele nos explicava as Escrituras? E eu fico pensando, pedindo a Deus, Senhor, que todas as vezes que eu leia o Teu Evangelho, o meu coração também comece a arder. Que a gente não leia a palavra de Deus de qualquer jeito, como às vezes tem pessoas que pegam, abrem, e dizem assim, mas eu leio, releio, não entendo nada. Te alimenta com a palavra. Permite que a palavra de Deus possa entrar na tua vida. Outro dia eu recebi o testemunho de uma pessoa que me dizia assim, olha padre, eu agora quando leio a palavra, eu sinto como se de fato eu estivesse assimilando, ela vai entrando no meu ser. Eu digo, é assim mesmo. Isso é graça do Espírito Santo. E quando a gente consegue, tem que fazer um esforço para manter. É igual quando a gente começa a fazer uma dietinha e perde peso, aí tem que fazer esforço para manter, não é? Para manter o quê? O peso ideal. Assim também é na nossa caminhada espiritual. Quando a gente consegue uma vitória dessa, nós temos que fazer um esforço para manter. Aqui e acolá tem alguém que diz assim, olha, eu estou conseguindo rezar o rosário todo, os 4 terços por dia. Digo, que bom, que maravilha, mantém. Eu estou rezando até 5 terços da misericórdia por dia. Que maravilha, mantenha. Nós temos que manter essas coisas boas. Com a palavra de Deus também. Se alguém conseguiu adquirir essa intimidade com a palavra de Deus a ponto de se alimentar da palavra e sentir a palavra produzindo efeitos em si, mantenha. Isso é importantíssimo, meus irmãos e minhas irmãs. E não nos afastemos da Eucaristia, a presença real de Jesus. A gente reza o texto da misericórdia e proclama uma verdade que, infelizmente, nem todas as pessoas acordam para poder entender. Quando a gente participa de uma missa, junto com o sacerdote, nós colocamos em ato aquilo que a gente reza nas continhas do texto. Eterno Pai,
eu vos ofereço, a gente oferece aonde? Na missa. E oferece o quê? O corpo. Todo mundo sabe rezar o texto da misericórdia? Quem não souber vai aprender até o final do ano, se Deus quiser, né? Vamos rezar juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Viu? Então, para dizer, nós rezamos essa oração e nós temos que ter consciência do que rezamos. Eterno Pai, Criador de todas as coisas, eu vos ofereço. Aonde? Na missa. O padre celebra a missa com vocês. Nós rezamos juntos. E nós oferecemos a Deus o corpo, sangue, alma e divindade. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia. Por isso que quando a gente recebe nas mãos, esses dias alguém me mandou uma mensagem de uma santa que dizia: como é que posso ser orgulhosa, arrogante, prepotente, quando eu contemplo nas minhas mãos a humildade de Jesus, que se faz tão humilde na Eucaristia. É tão humilde que as pessoas podem até fazer o que não devem com ele. Aqui e acolá tem alguém que joga no chão. A maneira como a gente recebe a Eucaristia é tão bonito quando eu vejo alguém que comunga e depois olha para ver se ficou uma migalhazinha e aí junta, né? Tem gente que vem comungar e faz assim, vap, se a gente não fasta, né? São as delicadezas de quem acredita, né? Quanto mais a gente acredita, mais a gente trata com carinho, mais cuidado a gente tem. Queridos irmãos e irmãs, a experiência dos discípulos de Emaús ilumine a nossa caminhada, a minha e a de vocês. Que essa certeza do Cristo ressuscitado que caminha conosco nos dê a força que nós precisamos. Nós estamos num período meio complicado, tantos problemas, tantas situações difíceis. Vamos voltar o nosso olhar para Jesus. Se a gente ficar olhando só para os problemas, a gente fica muito triste. E nosso Senhor não nos quer triste. Olhemos para Ele. Vocês, mas como é que eu faço para olhar para Jesus lá na minha casa, padre? Digo, pega o terço e reza. Abre a Bíblia e lê o Evangelho. Dobra o joelho no chão, se ainda der para fazer isso, e faz a tua prece. Volta o teu coração para Deus. Não deixa que os problemas, as tristezas destruam você. Por quê? Porque nós temos um Deus maravilhoso que nos ama. E é o amor de Deus que deve nos segurar, né? É o amor de Deus que deve nos fortalecer. É a certeza desse amor que nos faz andar adiante. Não se deixem contagiar por esse clima de dificuldade. Não deixem, não permitam. Não percamos a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que não decepciona, como dizia São João Paulo II, falando para a juventude, dizia: queridos jovens, procurem abrir o coração, mais do que abrir, escancarem o coração para Cristo. Ele é o único que não decepciona. E de fato, Ele não nos decepciona nunca. Ele está conosco. E da mesma maneira como Ele aqueceu o coração dos discípulos de Emaús, Ele aquece o nosso coração também. Nós só temos é que ter a simplicidade de caminhar com Ele. Interessante, os discípulos de Emaús poderiam ter dito para aquele forasteiro que eles nunca tinham visto: o que é que tu está te metendo na nossa conversa? Quem te chamou aqui? Não. Eles tiveram a humildade de escutar aquele homem de Deus que falava e explicava as Escrituras. E no final eles descobriram que aquele homem não era um homem de Deus somente, mas Deus que se fez homem para nos garantir a salvação.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.